A Organização Mundial de Saúde insistiu com Israel para que permita a retirada de doentes de Gaza e lembrou que pelo menos 12 mil habitantes de Gaza necessitam de ajuda nessa operação. A lentidão das retiradas de doentes é insuportável, lamentou o diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ressaltando que 12 mil pessoas precisam de ser retiradas de Gaza. Apenas 5.383 doentes foram retirados com o apoio da OMS desde outubro de 2023, quando começou a guerra em Gaza, e destas saídas apenas 436 ocorreram desde o encerramento da passagem fronteiriça de Rafah há 8 meses. Segundo a OMS, mais de 12 mil pessoas ainda necessitam de ser retiradas com ajuda médica e, ao ritmo atual, seria necessário entre 5 e 10 anos para retirar todos os pacientes gravemente doentes, incluindo milhares de crianças. No último dia de 2024, foi conseguida excepcionalmente a retirada de 55 doentes e 72 acompanhantes para os Emirados Árabes Unidos, país ao qual a organização agradeceu o apoio neste esforço, uma vez que até ao momento colaborou na retirada médica de mais de 1.200 doentes. O Egito, Catar, Turquia, Argélia, Itália, Roménia e entre os vários outros países também contribuíram. Tedros insiste que Israel deve aumentar as retiradas médicas e nunca as negar a crianças doentes, permitindo ainda a utilização de todos os corredores e passagens de fronteira possíveis para que estas transferências possam ser realizadas em segurança. A guerra em Gaza foi desencadeada por um ataque sem precedentes do movimento islamita palestiniano Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que causou a morte de mais de 1.200 pessoas do lado israelense, sendo a maioria civis, segundo a contagem da agência France Presse, baseada em números oficiais. Mais de 45.500 palestinianos foram mortos na campanha militar de retaliação de Israel na faixa de Gaza, a maioria dos quais civis, isto de acordo com os dados da saúde do governo do Hamas, que a ONU considera fiáveis. Ataques mortais em Gaza continuam enquanto Israel é repreendido. A guerra de Israel em Gaza já matou pelo menos 45.658 palestinos. Pelo menos 28 palestinos foram mortos nos últimos ataques israelenses após dias de escalada, com mais de 130 mortos confirmados em Gaza, devido ao intenso bombardeio nos últimos 2 dias. A Amnistia Internacional diz que a detenção por Israel do diretor do hospital, Kamal Adwan, é emblemática da intenção genocida nas tentativas mais amplas de Israel de aniquilar o setor da saúde de Gaza. Enquanto as negociações são retomadas no Catar, o alto funcionário do Hamas diz que o grupo palestino leva a sério um acordo de cessar-fogo, a retirada das forças israelenses de Gaza e o retorno da população do enclave para as suas casas. O chefe de direitos humanos da ONU disse que o organismo mundial registrou 136 ataques israelenses a 27 unidades de saúde em Gaza, causando mortes e destruição significativas. A guerra de Israel em Gaza matou pelo menos 45.658 palestinos e feriu outras 108.583 desde 7 de outubro de 2023. Pelo menos 1.139 pessoas foram mortas em Israel durante os ataques liderados pelo Hamas naquele dia e mais de 200 foram feitas reféns. O Irão advertiu a Itália de que corre o risco de prejudicar as relações bilaterais
se ceder aos objetivos políticos e hostis dos Estados Unidos. As autoridades iranianas detiveram uma jornalista italiana em Teherão. Pode ser uma moeda de troca para a libertação de um engenheiro iraniano detido em Itália, em vias de ser extraditado para os Estados Unidos da América. O Irão advertiu a Itália de que corre risco de prejudicar as relações bilaterais se ceder aos objetivos políticos e hostis dos Estados Unidos ao deter um engenheiro iraniano com o mandato dos Estados Unidos da América relacionado com um ataque de drones na Jordânia no ano passado que provocou a morte de 3 soldados norte-americanos. Teherão fez advertência à embaixadora italiana no Irão, que foi convocada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, conforme informou a agência noticiosa oficial IRNA. A reunião teve lugar um dia depois de Itália ter convocado o embaixador iraniano por causa da detenção da jornalista italiana Cecília Sala em Teherão. As duas convocatórias diplomáticas evidenciaram que o conflito entre as 3 nações sobre o destino dos 2 prisioneiros se estava a tornar mais complicado para a Itália, que é um aliado tradicional de Washington, mas que também mantém boas relações com Teherão. Mohamed Abedini foi detido pelas autoridades italianas no aeroporto de Malpensa, em Milão, a 16 de dezembro, com base no mandado dos Estados Unidos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusa-o, juntamente a outro cidadão iraniano, de fornecer ao Irão a tecnologia de drones utilizada no ataque de janeiro de 2024 a um posto avançado dos Estados Unidos na Jordânia, que matou 3 soldados americanos. 3 dias depois, a jornalista italiana Cecília Sala foi detida em Teherão. O Tribunal de Recurso de Milão marcou uma audiência para 15 de janeiro para decidir se mantém Abedini na prisão da Ópera de Milão ou se lhe concede prisão domiciliária até o início do longo processo de extradição para os Estados Unidos. Vendo agora para a retrospectiva a nível internacional. 2024 foi um ano de tragédias globais e sofrimentos sem precedentes. O mundo foi abalado por cheias devastadoras que ceifaram centenas de vidas e destruíram comunidades inteiras. Em meio a esse cenário de desastres naturais, conflitos sangrentos continuaram a devastar nações, desde o Oriente Médio até o leste da Europa e o coração da África. Em 2024, o Oriente Médio mergulhou ainda mais no caos, com a intensificação dos conflitos na faixa de Gaza e no Líbano, causando uma tragédia humana de proporções alarmantes. No leste europeu, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia seguiu com intensos combates, incluindo ataques aéreos em larga escala da Rússia contra cidades ucranianas. A situação se complicou com a alegação de que a Rússia estaria utilizando tropas da Coreia do Norte. Na Síria, o regime de Bashar al-Assad entrou em colapso após 50 anos de domínio da família Assad. O país foi tomado por grandes ofensivas de grupos rebeldes e Assad fugiu para a Rússia, onde recebeu asilo político. A guerra civil no Sudão, que começou em 2023, se intensificou em 2024. Mais de 20 mil pessoas perderam a vida e milhões foram deslocadas desde o início do conflito.
o país enfrentou uma crise humanitária sem precedentes, agravada pela fome e pelas enchentes provocadas por chuvas intensas. O ano de 2024 foi marcado por tragédias naturais que afetaram diversos países. As inundações no Sudão provocaram mais de 20 mil deslocados e milhares de casas foram destruídas. No Brasil, no mês de maio, o estado do Rio Grande do Sul enfrentou inundações devastadoras que causaram a morte de mais de 180 pessoas, incluindo um bebê de 1 ano e uma de 6 meses. Já no sul da Espanha, as chuvas de outubro resultaram em enchentes que mataram pelo menos 230 pessoas. As chuvas também provocaram sérios danos materiais. Centenas de garagens e porões foram inundados, edifícios foram danificados, empresas foram fechadas, estradas foram cortadas e vilarejos inteiros terminaram o ano de 2024 sem voltar à vida normal. Em Moçambique, as fortes tempestades afetaram milhares de pessoas. Além das consequências provocadas pelas catástrofes naturais, Moçambique mergulhou-se numa crise política após os resultados eleitorais, gerando uma onda de violência com pelo menos 130 mortes e mais de 2.000 feridos. Мы должны помнить и никогда не забывать. Em um ano de mudanças políticas, o presidente russo Vladimir Putin foi reeleito com mais de 87% dos votos, estendendo-se ao poder até 2030. But to achieve this future, I am running to be president for all of America, not half of America, of the United States. Thank you. Nos Estados Unidos, Donald Trump derrotou Kamala Harris e voltou à Casa Branca superando as expectativas e se tornando o 47º presidente do país. A França vivenciou momentos de turbulência na política, entre os quais a queda do primeiro-ministro Michel Barnier. As tensões políticas se intensificaram, refletindo um ano de incertezas e desafios globais. Ao contrário de vários países que passaram por crise política, Cabo Verde teve a sua democracia reforçada em 2024 com as 9º eleições autárquicas. O Partido da Independência de Cabo Verde, o PAICV, saiu como o principal vencedor das eleições autárquicas de 2024. A nós, altamente satisfeito, para não conseguir ganhar a eleição. Para eles conseguir a prova do nosso projeto, do nosso propósito. As abstenções marcaram também estas eleições. De um total de 351.935 eleitores inscritos no caderno eleitoral, votaram apenas 176.756 eleitores. Daniel Chapo vai tomar posse no próximo dia 15 de janeiro como presidente da República de Moçambique. O presidente eleito vai conduzir os destinos do país pelos próximos 5 anos. Mais informações com Danisa Moiane. Olá, é oficial. 15 de janeiro é a data deliberada pelo Conselho Constitucional para a cerimónia de investidura do presidente eleito que vai conduzir os destinos da República de Moçambique nos próximos 5 anos. Daniel Chapo, moçambicano de 47 anos de idade, novo inquilino da Ponta Vermelha, no ciclo governativo 2025-2030, vai receber os símbolos do poder: o martelo, a bandeira nacional, o pavilhão presidencial e a Constituição da República. O ato, que será dirigido pela presidente do Conselho Constitucional,
Lúcia Ribeiro, onde Filipe Nunes, atual presidente, vai passar o testemunho ao seu sucessor Daniel Chapo. Esta deliberação acontece numa altura em que Venâncio Mondlane, que também concorreu à presidência, continua a convocar manifestações em reivindicação aos resultados eleitorais, salientando que também vai tomar posse no mesmo dia. Danissa Moiana, de Maputo, em Moçambique, para o Fala Cabo Verde. Veja agora um caso curioso. Em Portugal, um homem foi detido no Porto depois de tentar vender droga a polícias. O suspeito entrou num carro da PSP que estava descaracterizado. O episódio insólito aconteceu na cidade do Porto, mais precisamente na Rua da Preciosa. A patrulha da PSP estava numa viatura policial, mas completamente descaracterizada, a monitorizar os movimentos. Os agentes já tinham visto que o suspeito tinha entrado e saído de um carro e quando o homem chegou à viatura policial, adotou exatamente o mesmo comportamento. Já no banco de trás do veículo, retirou do bolso um saco com droga e tentou vendê-la aos agentes. O suspeito, de 26 anos, acabou por ser detido. Segundo o que a PSP do Porto revela em comunicado, o homem trabalha como distribuidor de comida. Na sequência desta detenção, foi ainda realizada uma busca à casa do suspeito, onde foi encontrada mais droga. Ao todo foram apreendidas mais de 31 mil doses de cannabis, 6 mil de haxixe, mais de 4.500 de MDMA, 440 de cocaína e 50 de ecstasy. Além da droga, foram confiscados quase 9 mil euros em dinheiro, telemóveis, um tablet, um portátil e uma balança de precisão utilizada para o tráfico de droga. O homem foi levado a um juiz de instrução criminal, mas o tribunal libertou-o com o termo de identidade e residência, tendo ficado obrigado a apresentar-se todos os dias às autoridades. O Ministério da Saúde recomenda que a população reforce os cuidados contra a dengue neste verão. Acompanhe mais detalhes do Brasil com o jornalista William Franco. Bem, olha, em todo o país, apenas 58% das crianças e adolescentes tomaram as 2 doses da vacina que está disponível em unidades de saúde como esta onde nós estamos. A meta é vacinar 90% do público-alvo, com idades entre 10 e 14 anos. Aqui em Campo Grande, a busca pelo imunizante está muito baixa. O percentual de vacinação é de apenas 33%. O Brasil foi o primeiro país a fornecer de graça a vacina contra a dengue, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. 6 milhões de doses foram distribuídas pelo Ministério da Saúde. Ano passado, os casos de dengue aumentaram quase 300% no país.